Paz, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Continuamos lendo o livro. Hoje nós vamos ler sobre o medo. Lança fora o medo. A palavra se encontra no Marcos 4:40. Diz assim, Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Então lhes disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus, ele vai falar com os discípulos para atravessar o mar, E diz assim: o mar estava agitado e os discípulos de Cristo entraram em pânico. O barco estava enchendo-se de água e o naufrágio parecia inevitável. Depois de dissipar toda a esperança de salvamento, os discípulos apavoraram, clamaram Jesus num tom de censura. Qual é esse tom? Mestre, não te importas que perecemos? Jesus repreendeu o vento e fez sossegar o mar. Então perguntou aos discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Porque aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Eles deveriam ter fé e não medo por causa da ordem de Jesus para passarem para outra margem. O medo é um subproduto da incredulidade e eles deveriam ter fé e não medo por causa da presença de Jesus com eles. O medo nos assalta quando percebemos as perspectivas de Jesus. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles deveriam ter fé, e não medo, por causa da paz de Jesus, a qual, mesmo no fragor daquela tempestade, dormia sereno, confiante na providência do Pai. Eles deveriam ter fé, e não medo, porque aquele que estava com eles tinha e tem todo o poder nos céus e na terra. Ainda cruzamos mares revoltos e medos nos assalta, mas se fixarmos os olhos em Jesus, poderemos ter fé e lançaremos fora o medo. Portanto, não tenha medo, mas fé. Hoje trazemos essa palavra para vocês sobre o medo. O medo, ele acaba nos se enfraquecendo, não crendo naquilo que Jesus pode fazer na sua vida. O medo, ele nos acaba nos sufocando, nos deixando paralisado, sem reação. O medo, ele é um mal que tem que ser evitado. Como assim evitado? Com fé. Não tenha medo, tenha fé em Jesus. Ele pode fazer, ele faz todas as coisas. Tudo está no controle dele. E o que essa palavra está querendo trazer? Jesus, ele dá uma ordem para os discípulos. Passamos para outra margem. Marcos 4:35 vai dizer que Jesus pega os discípulos e fala: vamos passar para outra margem. E nisso que eles entram ao mar, o mar ele se revolta e começa a criar muitas ondas que até mesmo os pescadores que os discípulos eram pescador, eles não viram a tempestade daquela forma. Nunca tinham passado por uma tempestade daquele jeito. E o barco começou a encher de água. O barco chegou a encher de água num pico de vai quebrar, vai afundar, nós vamos perecer, nós vamos morrer. O medo entrou no coração dos discípulos. E o que acontece com isso? Quando o medo entra, ele se esquece que Jesus está no barco. Jesus, ele tem o controle de tudo. Jesus, ele está no barco e eles não percebem que Jesus está no barco, até chegar ao ponto que vai morrer, acabou, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. Aonde que eles conseguiriam colocar as mãos para tomar a rédea do barco, o leme do barco, eles não conseguiam mais controlar. Aí eles falam: lembrei, Jesus está no barco. Aí eles chegam para Jesus e falam: mestre, eles falam que, mestre, não te importas que perecemos? Não te importas que a gente vamos morrer?
Imediatamente, Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar. E fica tudo numa bonança, fica tudo na tranquilidade. E Jesus fala para eles: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? O que Jesus queria dizer para os discípulos? Jesus ele veio já fazendo milagres, ele já veio curando, libertando, salvando, e os discípulos presenciando tudo isso, e mesmo assim não sabia que Jesus tinha todo o poder, que Jesus podia fazer todas as coisas. Eles não tinham fé ainda, mas a partir desse momento eles começam a ter fé, porque eles pegam um para o outro e começam a falar: quem é isso? Que até o vento e o mar ele fala e obedece. E nisso o medo acaba nos atrapalhando de viver algo maior. O medo nos atrapalha de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes o medo que você está passando acaba te travando, você não recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje você tem que pegar e entregar tudo aquilo na mão do Senhor. A sua fé tem que ser renovada. Como a sua fé tem que ser renovada? Buscando mais a face do Senhor, mais a presença. Ore mais, jejue mais, busque mais, sinta a presença dEle, cante a presença do Senhor, e Ele vai te dar fortaleza, Ele vai te dar mais fé para você vencer todas as batalhas. Aí você chega e fala: eu estou com medo, eu estou chegando ao meu limite, eu não consigo mais, eu não tenho mais o que fazer. Aí Deus manda te dizer assim, ó, eu fiz algumas anotações. Quando chegamos no nosso limite, chega a providência de Deus. Quando o medo vem à tona, quando nós pensamos que não tem mais jeito, Deus ele chega com a solução. Moisés, a limitação dele, o medo dele era o quê? O mar não se abrir. Faraó ele vinha atrás para matar o povo. O que Deus fez? Abriu. Deus abriu o mar para o povo passar. Abraão, era o seu filho Isaac. Deus pediu o seu filho Isaac para Abraão, e Abraão não pensou duas vezes em oferecer o seu filho a ele. O que Deus fez? Pegou e proveu o cordeiro, porque viu que era um homem de grande fé. É o pai da fé. Ana ela era estéril, não poderia gerar, não tinha mais o que fazer, e Deus abriu a madre dela, porque ela tinha medo, mas quando ela entregou ao Senhor e falou assim: eu tenho fé que Deus vai fazer, Deus fez a vida dela. Deus abriu a madre, deu para ela um filho. Naamã é curado da lepra. Todo mundo tinha medo de Naamã, de ficar perto de Naamã, e Jesus o curou. Quando chegamos no nosso limite, quando o medo ele entra na nossa vida de uma certa forma que a gente não consegue mais ter visões de nada, aí Deus manda te dizer assim, que o medo não pode te parar. Deus vai usar as suas limitações, Deus vai usar o seu medo como um instrumento para manifestar a sua glória. Deus manda te dizer hoje: entrega tudo o seu caminho ao Senhor. Entrega tudo aquilo que te faz medo, tudo aquilo que está te entristecendo. Entrega na presença dEle hoje. Faz uma oração buscando ao Pai. Entrega todo esse medo que está no seu coração, aquilo que está te deixando travado. Deus manda te dizer que Ele está te libertando. Ele está no controle de todas as coisas. O medo não pode te parar. O medo simplesmente não é nada para Deus. Deus manda te dizer que Ele tem o controle da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Essa é o que a gente temos para passar hoje para os irmãos. Não deixe o medo te travar. Não deixe o medo parar a sua caminhada. Continue firme. Continue perseverante a servir ao Senhor. Que Deus tem grandes obras na sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Você que está vendo esse vídeo, se conseguir, pode fechar seus olhos e ore comigo. Não deixe que isso venha te atrapalhar. Feche os seus olhos e ore comigo.
Pai, nesse momento, Pai, eu te peço agora em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para essa pessoa que está vendo esse vídeo e está escutando esse áudio, Senhor, entra com providência agora na vida dela. Pai, esse medo venha cair por terra agora no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha entrar com providência na vida dela. Pai, que esse medo venha cair por terra agora no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que a alegria volte a entrar no coração dela. Que o medo venha bater de retirada. Que ela possa sentir o amor, Pai, do Espírito Santo na vida dela. Que a fé dela seja renovada agora em nome do Santo Jesus Cristo. Deus, eu venho lhe pedir no nome do Santo Jesus Cristo, que entra com providência agora nos sentimentos dela, que entra com providência agora na vida espiritual dela. Pai, que entra agora, Pai, que venha repreendendo todo o mal, toda seta, Pai, maligna, em nome do Senhor Jesus Cristo venha ser quebrada. Que esse medo venha cair por terra no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha abençoar, abrir a mente dela, Pai, o coração dela, Pai, para receber coisas novas. Que o medo agora venha cair por terra, que ela possa ser um instrumento usado nas suas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha e na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, entra com providência. Nós te agradecemos por tudo e Deus seja louvado. Amém. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe e não deixe o medo te parar. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Deus te abençoe e fique no próximo vídeo. Amém.